Fala pessoal do canal, tudo certo? Aqui é o Felipe Streit e estou trazendo para vocês uma questão de matemática. Essa é uma questão de matemática nível IT que envolve somatórios de termos trigonométricos. Nesse caso, é um somatório de cossenos. Muitas pessoas, ao visualizar essa questão, elas pensariam que elas já iam resolver utilizando um somatório de cossenos em PA, ou seja, em progressão aritmética, já que a gente pode perceber, determina o valor exato da soma, cosseno de 2π sobre 7, mais cosseno de 4π sobre 7, mais cosseno de 6π sobre 7. Notem que a razão seria 2. A gente pode utilizar a dedução e a fórmula da PA, mas o objetivo desse vídeo é utilizar uma técnica diferente. Eu vou resolver essa soma utilizando o conceito de números complexos. Então, pessoal, para introduzir para ainda pessoas que não sabem, eu vou dar uma breve introdução aos números complexos aqui. Eu vou meio que ensinar o que é suficiente de números complexos para resolvermos essa questão. Então, pessoal, é extremamente importante a gente ter em mente o surgimento dos números complexos e como representar um número complexo em um plano. Esse plano que representa os números complexos, ou seja, ele é um plano que tem o eixo x dos números reais e o eixo y é dos números imaginários, que é os números de raiz quadrada do número negativo. E esse é chamado de plano de Arnand-Gauss. Então, eu vou colocar aqui o nosso plano de Arnand-Gauss. E para a gente localizar um número complexo, que eu vou chamar ele de z. Então, eu vou chamar o número complexo de z, e nesse eixo tem uma distância do centro até o ponto, que seria um número. Eu vou escrever que essa distância vai ser unitária. Então, vai ser uma distância que vale 1, para simplificar a localização do nosso número com a trigonometria. Então, galera, eu vou representar assim, ó. Esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y. Notem aqui que esse eixo y é dos números imaginários e esse eixo x aqui é dos números reais. Como eu disse antes, eu vou pegar um ponto e esse ponto ele vai representar um número complexo, que tem uma parte real, mais uma parte imaginária. Como eu tô pegando que ele tem raio igual a 1, eu posso pegar como se fosse um vetor que vai ligar esse número até a origem. Então esse aqui é o nosso número. Só que percebam, pessoal, para eu localizar de acordo com esses eixos, eu vou ter que ter um ângulo. Então, eu vou ter que ter um ângulo com o primeiro quadrante, né, da horizontal até onde está, no sentido anti-horário, que eu vou chamar de θ. Então, esse aqui é o nosso ângulo θ, e a gente sabe que o tamanho desse vetor, que o módulo dele vale 1. Então, a gente já consegue localizar utilizando a trigonometria. A gente vai utilizar o próprio conceito de cosseno aqui, porque quando você pega a projeção, que eu vou deixar como tracejado aqui, ó, vou pegar a linha reta. Quando nós pegamos a projeção verticais e horizontais, a gente pode perceber que esse triângulo, retângulo, esse triângulo ele é retângulo. Então assim, ó, percebam, galera, que aqui vai ser 1 vezes o cosseno de θ, e aqui em cima, como aqui já é i vezes o valor desse, eu vou colocar só como seno de θ. E esse aqui é o nosso número imaginário z. Então, galera, dessa forma que a gente escreve a mais bi, a gente pode escrever que o número complexo, ele é z, né? O número complexo z, ele pode ser escrito como cosseno de θ, somado com o i, que é a raiz de -1, multiplicado pelo seno de θ. Pessoal, essa fórmula aqui ela vai ser muito importante aqui mais pra frente para a gente resolver essa questão aqui.
Então, nós temos cosseno θ, mais e seno θ. Só que tem uma outra coisa que eu quero relacionar aqui, para a gente juntar elas e poder, assim, resolver a questão. Que é, eu vou relacionar isso com o número exponencial. Assim, tem uma identidade que ela é chamada de identidade de Euler. Essa identidade de Euler, ela é demonstrável com derivadas. Eu vou escrever aqui que ela é bem famosa, existem muitas demonstrações, e vou só juntar esses conceitos para vocês verem como eles se aplicam. Então, eu vou escrever ela aqui, ó. O que Euler, qual que foi essa identidade dele? Ele relacionou o número dele, né? O número de Euler elevado a i vezes, eu vou colocar um ângulo, que é o nosso caso. Então, o número de Euler elevado a i vezes o ângulo é o famoso cis, ou seja, é o cosseno de θ mais i seno θ. Pessoal, essa identidade aqui, ela é extremamente importante em todas as áreas das exatas. Então, assim, pessoal, relacionando esses conceitos que eu estou montando aqui, percebam que pelas propriedades dos expoentes, se eu quero um ângulo que ele é contável, ou seja, um 4, 5, né, eu vou colocar um n. Então, eu vou colocar Euler elevado a i n θ. Pela propriedade dos expoentes, Euler elevado a i θ elevado a n, já que você pode multiplicar aqui e acaba sendo o mesmo. Só que isso dá um impacto muito grande, que seria a identidade de Moivre. Então aqui, galera, nós temos cosseno de θ. Eu talvez vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. E retratando aqui que o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, tudo isso elevado a esse n, que eu retratei como um número natural, não nulo. Isso, percebam que, ó, Euler elevado a i θ, ou seja, ele é elevado a i θ, só que tudo isso é elevado a n. E aqui é i que está multiplicando um novo ângulo, que eu vou chamar de nθ. Então, jogando nessa identidade de Euler, a gente tem que isso é igual ao cosseno de nθ mais i vezes o seno de nθ. Isso aqui vai ser muito... Essa também vai ser muito importante para a nossa questão. Vou retratá-la aqui, porque agora a gente vai entrar na questão. Que para resolver essa questão, eu vou surgir com uma equação polinomial de um grau que eu já vou definir, que eu vou deduzir essa soma com base nas raízes reais dela. Porque, já vou dando spoiler, por que vai ser real? Porque quando a gente tem um número complexo, a parte real é a que está envolvida com o cosseno nesse caso. E a parte imaginária é que está envolvida com o seno. Então, se a gente quer a soma dos cossenos, a gente vai pegar a soma das raízes reais, que estão envolvendo os cossenos. Então isso já é um spoiler do que a gente vai usar aqui. Então aqui, nós vamos para a nossa questão, que se a gente quer dividir, como essas vão ser raízes complexas trigonométricas, a gente vai querer dividir uma circunferência de raio unitário em 7 partes, porque o denominador aqui o denominador tá 7 aqui. Então, se você tem 7π sobre 7, você já tem meia volta. Então, eu vou querer dividir essa circunferência em 7 partes, de modo que esse ângulo total 7θ, ele deu uma volta completa. Então, se a gente quer dividir essa circunferência em 7 partes, eu vou começar pensando que pela essa identidade de Moivre que a gente deduziu em cima, a gente está querendo escrever que z elevado a 7, sendo igual a 1, que tem essa... que pela identidade de Moivre,
esse ângulo 7θ, ele precisa de uma volta completa. Então, esse 7θ, ele precisa ser igual a 2kπ. Por que 2π vezes 1k, né? Que 2π é a volta completa. Eu vou contabilizando essas voltas com k sendo natural. Ou inteiro, na verdade. Então, eu vou isolar o ângulo θ. Que o ângulo θ vai ser 2kπ dividido por 7. Pessoal, prestem bastante atenção aqui, que esse k, ele tá variando de 0, que vai ser o ângulo 0, o ângulo real, 0. Ele vai indo até 6, porque tem 0, 1, 2, 3 até 6 para somar o número 7. Então, percebam, eu vou escrever aqui, mas para a gente visualizar melhor. Então aqui, ó, sendo o k é igual a esse conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como é que vai ser o nosso θ0, θ1 até θ6? Então, o nosso θn, isso implica que o nosso θn vai ser igual ao primeiro, que é 0, ele vai indo contabilizado de 2π sobre 7 em 2π sobre 7. Então, eles vão avançando dessa forma aqui. Pessoal, essa é uma ideia muito interessante para aplicar nesses tipos de questões trigonométricas, mas tem que saber usar no momento certo. Aqui está sendo um pouco mais demorado, que eu tô dando essa ideia geral. Mas vocês já sabendo disso, isso sai em 3 linhas, assim. Então aqui, ó, para um k nesse range de valores, na verdade, nesse range de valores aqui, nós temos esses 7 ângulos aqui, ó, 0, 2π até 12π sobre 7. Só que, pessoal, eu tenho só que esse polinômio aqui, que é um número complexo elevado a 7, eu quero que ele seja um número real para que esse ângulo θ igual a 0 ele esteja no comecinho da reta real. Então, isso implica eu perceber que como que vai ser a soma dessas raízes. Porque a gente está vendo exatamente a soma no enunciado. E a soma em um polinômio das raízes ela é dada pelas relações de Girard. Então, eu vou utilizar nesse polinômio z elevado a 7 igual a 1, vou utilizar as relações de Girard. Relações de Girard. Aqui, a gente está vendo a soma. Então, nesse polinômio z elevado a 7 igual a 1, eu vou querer a soma das raízes. Pelas relações de Girard em um polinômio, eu vou representar aqui, ó, de forma mais genérica. E já a partir daqui não importa o que tem mais. Isso vai ser igual, na verdade, a 0. E, pessoal, se eu quero saber a soma dessas raízes, pelas relações de Girard, é menos esse coeficiente b dividido pelo coeficiente a. E tem a fórmula que é menos 1 elevado a n, contando a partir daqui, vezes esse termo identificado como n dividido pelo primeiro, para ter as somas, a soma de um com o outro, a soma de 3 vezes um com o outro, até chegar no produto. Mas acho que a gente está se preocupando com a soma. E nesse caso, a gente tem menos b sobre a. Agora a gente vai ver o que é o nosso b e o que é o nosso a. O nosso b seria o z elevado a 6. Só que no caso seria 0, porque ele não existe. E o nosso a é o próprio 1. Então aqui é menos 0 dividido por 1, mas isso é igual a 0. Então, pessoal, isso aqui é um resultado muito interessante, que a soma das nossas raízes, em geral, elas são iguais a 0. Só que, então, a gente pode poder escrever assim antes, que a raiz 1, né, que é aquele ponto
heptágono, que eu vou até tentar retratar aqui, é como se a gente tivesse assim, ó. A gente vai representar essas ilhas nesse círculo unitário, elas vão estar dispersadas uns 54 graus, assim. Daí tem uma aqui, daí uma aqui. Não sei se vai ficar muito bom, mas é pra gente meio que visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É mais pra gente visualizar aqui. Então, tem uma raiz que a gente sabe que ela tá parada aqui, que é da volta 7 θ, que ela é igual a 1. Então, a gente tem que a soma das raízes é 1 mais Z1 mais Z2 até chegar no nosso Z6. Isso aqui é igual a 0. Só que a parte real é a parte dos cossenos. Então, a gente vai extrair uma fórmula de Euler de cosseno θ mais seno θ. A gente vai extrair a parte do cosseno. E, então significa que ao extrair essa parte do cosseno, a gente vai ter todo esse range de valores que a gente escreveu antes. Que a gente escreveu aqui, ó. A gente vai ter o cosseno de 0, que é 1, mais o cosseno de 2π sobre 7, mas todos esses cossenos vai ter que ser igual a 0. Então, já vamos escrever aqui, extraindo a parte real. Então aqui é a parte real, que é a parte do cosseno. Eu vou representar aqui, ó. Pessoal, essa é uma questão muito legal, muito interessante para resolver com números complexos. Então, dando continuidade, cosseno de 0 mais o cosseno de 2π sobre 7 mais aqui vai dar um serviço de escrita, mais cosseno de 4π sobre 7. Isso tá tudo em PA aqui, ó. Mais cosseno de 6π sobre 7. Daí ele vai indo, ele continua aqui, mais o cosseno de 8π sobre 7, mais o cosseno de 10π sobre 7 acaba em 12. De 12π sobre 7. Como a gente viu, tudo isso aqui tem que ser igual a 0. E aqui a gente pode perceber uma certa simetria envolvida, porque a gente tem uma identidade trigonométrica que, pelo círculo trigonométrico, o cosseno da volta total menos o ângulo para o cosseno do ângulo. E se você for perceber nesses últimos 3 termos aqui, que eu vou retratá-los, o nosso cosseno de 8π sobre 7 é igual ao cosseno de 2π menos de 8π sobre 7. O cosseno de 2π menos de 8π sobre 7, mas 2π é 14π sobre 7, e 14 menos 8 a gente tem 6. Então, ele é igual ao cosseno de 6π sobre 7. O próximo é o cosseno de 10π sobre 7, que aplicando o mesmo raciocínio, ele só vai aqui diminuir 2. Então a gente tem cosseno de 4π sobre 7. E já é de perceber que o cosseno de 12π sobre 7 é o cosseno de 2π sobre 7. Só que vocês já perceberam o que está acontecendo aqui? Ó, 2π sobre 7 é o cosseno de 2π sobre 7. E percebam que eles sempre vão somar uma volta completa quando soma esses ângulos aqui. Então, só que percebam que esse aqui de 8π ele é igual a esse aqui. Percebam que esse aqui de 4π ele é igual a esse de 10π. E esse de 2π sobre 7 é igual ao de 12π. Então, pessoal, percebam que vai ter o número 2 em evidência aqui. Então,
E para simplificar nossa escrita, eu vou chegar numa equação linear de primeiro grau em função da soma, que 1 mais 2 vezes a soma é igual a 0. Pronto, pessoal. 1 mais 2 vezes a soma é igual a 0. Diminuindo um dos lados e dividindo por 2, nós vamos ter que a soma que o enunciado queria é menos 1/2. Vendo se você extraíram o principal que eu queria passar aqui, de como resolver com números complexos. Então, galera, dando uma recapitulada, eu escrevi o plano de Arnott-Gauss, retratei um número, utilizei a identidade de Euler para escrever em forma trigonométrica, e eu mostrei aqui a fórmula de Moivre, aqui, que essa identidade foi essencial para a gente fazer essa retratação aqui e escrever o ângulo, todos os ângulos possíveis, usar as relações de Girard para achar a soma. Daí a gente extraiu que toda essa soma que a gente tem é igual a 0. Então, a parte real, que seria o cosseno da identidade de Euler, como a soma é igual a 0, a parte real também vai ser igual a 0. Então, como eu percebi essa identidade da simetria do círculo, eu pude colocar os dois em evidência e facilmente achar a nossa soma desejada pela questão. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo de matemática. Espero trazer mais conteúdos diversos para vocês e até a próxima.